E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje, como o meu PC deu defeito, eu vou ter que improvisar algumas coisas aqui para os conteúdos dessa semana, certo? Então hoje a gente vai começar aqui retomando um vídeo. Na verdade eu já gravei esse vídeo sobre o livro A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Só que eu tô tendo que regravar o conteúdo porque justamente o PC deu defeito e aí o vídeo já editado ficou perdido, né? Ficou perdido. Mas vamos lá, né? Então, o Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, foi um filósofo, né, do espanhol da primeira metade do século XX, e essa obra dele, A Rebelião das Massas, que é a obra mais conhecida dele, ele escreveu no final dos anos 20, né, 1927, 1928, por aí. Teve várias edições, né, em vários países da Europa, e inclusive no próprio livro que eu li, a versão que eu li, ele faz um prefácio, né, específico para os franceses. E aí a obra, assim, ela dá para perceber uma preocupação que ele tinha muito grande em fazer uma análise de como a história ajuda a compreender certos elementos da sociedade, né, presente na vida dele. Então ele compara a sociedade do tempo dele, né, primeira metade do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, estava bem na época da Guerra Civil Espanhola, né, ascensão do nazismo, do fascismo, a chegada ao poder também dos bolcheviques na União Soviética. Então ele via em todo esse contexto uma coisa em comum que ele chamou de a ascensão do homem-massa. Então ele vai comparar o homem médio do século XIX e antes do século XIX para o homem médio do final do século XIX com esse século XX. Esse homem médio, ele antes era uma pessoa que se via como sendo digamos assim, um constituinte de uma coletividade, mas sem muita relevância individual. E aí, com o movimento de ascensão, né, das democracias liberais, né, da ascensão do modelo de pensamento burguês, do consumo no nível capitalista, das mídias também, que estavam crescendo, né, a mídia impressa de massa já estava existindo que na segunda metade do século XX, segunda metade do século XIX. Logo depois surgiu o cinema, surgiu o rádio, tá? Então ele via na ascensão de um modelo de expressividade individual em que cada indivíduo se vê como centro, como importante, como relevante. Só que essa relevância de uma maneira meio que mediana, né? É como se fosse assim, não era necessário ser muito especial, muito especializado, muito nobre, muito heróico, bastava ser mais ou menos que você já tinha relevância, especialmente a maneira como foi desenvolvida a democracia no mundo ocidental europeu, né? Inclusive sobre a Europa, ele é um grande fã do modo de pensar europeu, né? Ele diz que a Europa tem uma espécie de destino, né, que estava destinada a ser um condutor do mundo, sendo que é uma afirmação meio temerosa na época dele, já que tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, estava a Europa quase toda destruída, e quem estava ascendendo realmente como um grande condutor da humanidade era justamente os Estados Unidos, né, de um lado, e a União Soviética do outro. Mas ele vai dizer que nenhum nem outro modelo de sociedade servia para conduzir a humanidade. O modelo que servia para conduzir a humanidade seria o modelo europeu, meio que prevendo, de certo modo, a origem da União Europeia. Ele diz que após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus meio que perderam o rumo das coisas, deixaram de ser os condutores do pensamento da sociedade ocidental, e aí isso aí causou uma espécie de falha, né, do rumo que estava indo a história. Ele diz que tudo que conduzia a história do século XIX dizia que seria a Europa que deveria conduzir a história.
certo? Muito pela expressão, inclusive, do Império Britânico. Você vê que ele é espanhol, que fez parte de um grande império que dominou o mundo colonial, né? Do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, né? A Inglaterra se torna hegemônico nesse aspecto no século XIX, e aí ele vai dizer que esse espírito civilizacional cabia à Europa, ao povo europeu. Mas aí, com a Primeira Guerra Mundial, parece que as coisas desandaram. Inclusive, ele critica o modo de pensar pacifista, né? Ou pseudo-pacifista, ou pacifista mal, um pacifismo mal colocado da Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial, na tentativa de evitar uma segunda, mas foi inevitável que houvesse uma segunda, até pelo modo como caminhou a história pós Primeira Guerra Mundial, com a Liga das Nações dando errado, com a exclusão de vários países, com a própria punição econômica sobre a Alemanha também, como principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. E aí tudo isso acabou gerando, né, são as múltiplas causas históricas da Segunda Guerra Mundial. E aí ele diz que a Inglaterra assume uma posição pacifista, mas que é muito perigosa, porque você não pode ser pacifista num ambiente bélico, né, num ambiente belicoso, em que todo mundo está preparando para a guerra. E aí realmente a Inglaterra acabou ficando despreparada para quando começou a Segunda Guerra Mundial. Bom, ele vai falar sobre essa questão do homem-massa, certo? Por isso que é a rebelião das massas. Então, esse homem-massa, ele é mediano, ele não é espetacular, mas ele se sente importante, por mais que ele não tenha grandes méritos por conta própria. E ele também vai falar sobre os estados, né? Como os estados nacionais europeus, eles deveriam se unir, eventualmente se unir, bom, acabaram se unindo na União Europeia, né, de certo modo, mas essa união adviria justamente do histórico de conflitos. Então, por isso que ele diz que nem os Estados Unidos, nem a União Soviética poderiam ser líderes do mundo, porque não tem nenhum nem outro históricos de conflitos com outros povos. Bom, não sei, né? Os Estados Unidos têm um histórico de conflitos, mas todos os processos de independência e de expansão, então não conflitos entre iguais, de certo modo. A União Soviética é a mesma coisa, o histórico de conflitos internos da Rússia para a formação da Rússia não teria sido exatamente conflitos de irmãos, ele fala assim, conflitos como se fossem de irmãos, enquanto que os povos europeus sempre entravam em conflito, né? Inglês com francês, português com espanhol, espanhol com francês, italiano com húngaro, né? Com austríaco, alemão com francês. Então essas brigas elas teriam demonstrar uma espécie de aspecto de irmandade historicamente que levaria a uma união mais forte que deveria conduzir a humanidade. Se a gente olha para a história hoje, a gente vê que a Europa, apesar de ter a União Europeia, né, ela não está livre de conflitos, né, especialmente os internos e externos. Então, a saída da Inglaterra, por exemplo, da União Europeia é um exemplo de conflito não armado, mas é um exemplo de conflito. E a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a OTAN. Então aí você tem, mas de qualquer jeito, realmente, os países europeus têm se unido desde os anos 1950, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, que isso veio a acontecer de fato, e aí foi aumentando cada vez mais o nível de união, mesmo, e olha que a gente vê hoje a ascensão dessa extrema-direita na Europa hoje, né, 2024, com um efeito de união também. Então, do mesmo jeito que ela conseguiu se unir com a mentalidade meio ideologicamente meio centralizadora, né, meio fora dos extremos, mas as questões relacionadas com a imigração principalmente fez ascender esse pensamento de extrema-direita, meio purista, né, meio antiquado de certo modo, mas é uma demonstração do que o próprio Nietzsche falava, né, do eterno retorno. Então, se aconteceu a ascensão dos regimes totalitários, né, tanto de direita quanto de esquerda, nos anos 1920, né,
no caso Alemanha, Itália, Espanha também, né? A própria Espanha com a ascensão do Franco, que levou a Guerra Civil, um pouco aqui no Brasil com Getúlio e tal, e na União Soviética com o Stalin, seria uma demonstração do que ele chamou dessa ascensão desse homem-massa, por causa justamente da maneira como o século XIX moldou o homem mediano. Né? O homem-massa seria o homem mediano que, atendendo às suas paixões, é estimulado facilmente por pessoas com discursos que incitam os seus desejos. Então não tem muita responsabilidade e apenas vai sendo conduzido por essas figuras, né, centralizadoras, esses líderes, tal, personalistas. Né? No livro também é interessante que ele fala da questão da juventude. Né? Ele diz que havia uma predominância do pensamento, do modo de existir jovem, né, na época dele, e que fazia com que as pessoas mais velhas, os adultos, se comportassem de maneira jovem. E aí ele faz comentários irônicos dizendo que muitas vezes fica meio ridículo, mas é a maneira como o próprio homem-massa se desenvolveu, trazendo a ideia de juventude sempre como uma predominância, que é tudo que nós temos hoje, né? Das pessoas fazendo suas cirurgias plásticas, né? Seus modelos de vida em que é tudo saúde, o corpo, culto ao corpo e tal, é relacionado com essa valorização da juventude como modo de existir. E ele fala também sobre masculino e feminino. Né? São um conjunto de ensaios que eu acho que foram colocados junto com o ensaio maior, o ensaio principal do Homem-Massa, né? Da rebelião das massas e das nações. E aí, nessa coisa do masculino e feminino, ele fala que o século XIX ele foi predominantemente masculino. Exemplo disso seria na moda o fato de que as mulheres tinham que sacrificar muito do seu bem-estar em prol da beleza, em prol justamente da apreciação, né, do deleite masculino. E aí ele diz que na época dele, né, século XX, já meados do século XX, quase anos 30, nos 1920, 1930, haveria uma feminização, uma predominância do feminino em que as mulheres iam se tornando cada vez mais masculinas, certo? Com as exigências de igualdade e tal, inclusive na vestimentas mais confortáveis, e enquanto os homens vão se comportando de maneira mais feminina no sentido de buscarem aparecer mais, se embelezar mais. Não sei se concordar ou não. Eu tenho refletido sobre isso, pensando em nossa época, e como hoje, em muitos aspectos, as mulheres se tornam cada vez mais independentes dos homens, né? Sem a necessidade realmente de ter homens por perto para poderem prover para elas. Tem havido, né, aparentemente uma maior expressividade estética dos homens, o que demonstraria o que ele está colocando como hipótese de vivermos uma época mais feminina, né, no sentido de que as mulheres comandam o modelo de comportamento, digamos assim. Mas aí, bom, fica para você, né, ler o livro e tirar suas próprias conclusões. Né? Então, aqui eu só estou colocando mais ou menos o que eu percebi na minha leitura. É pena que eu perdi o vídeo original. Se eu recuperar ele, eu vou postar no canal. Ele teve quase 40 minutos, deu para aprofundar mais. Aqui eu estou fazendo mais de memória, sem as bases. Não posso consultar a inteligência artificial para acrescentar alguma coisa aqui para a gente, porque é o próprio celular que eu estou usando para gravar. E aí não tem como parar para colocar aqui, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, certo? Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.